Olá, tudo bem? Começamos mais um Opinião América News. Vamos lá, destacando as notícias de maior relevância nesta semana. Temos aqui alguns assuntos, Eu quero começar com um assunto que inclusive acabou reverberando nesse sábado. Eu falo aqui da BRIC, eu estou em Miami e eu quero nesse momento trazer para os amigos uma notícia que, de uma certa forma, trouxe bastante surpresa. O juiz federal Juan Merchan, o juiz que estava encarregado do caso do presidente eleito Donald Trump, aquele caso que ele foi condenado, o caso contábil, um dinheiro que teria sido pago para uma atriz de filmes adultos para manter o silêncio, né? Isso acabou levando o presidente Donald Trump aos tribunais. Ele foi considerado culpado pelo júri, mas a sua sentença não havia ainda sido proferida, até porque Donald Trump conseguiu na Suprema Corte a possibilidade de uma blindagem parcial, aquela tal blindagem presidencial. Mas, mesmo sabendo que a condenação e a sentença que há de ser proferida não terá praticidade, porque Donald Trump não irá cumprir pena, uma vez que agora no próximo dia 20 de janeiro ele toma posse para o seu segundo mandato, o juiz Juan Merchan acabou determinando que no próximo dia 10 de janeiro essa sentença será lida. Se não tem uma praticidade com relação a até mesmo uma eventual prisão de Donald Trump, tem sim um valor simbólico e político. Donald Trump, que já havia passado para a história como o presidente eleito com duas condenações, uma em âmbito civil e outra em âmbito criminal. E agora pode reforçar ainda a sua imagem, de forma negativa para alguns, sendo o presidente a tomar posse já com uma sentença proferida em seu desfavor. Vamos aguardar o dia 10 de janeiro. E ainda falando de Donald Trump, ainda falando dos Estados Unidos, claro, reverberando também esses dois episódios que ainda estão cercados por algum mistério. São os dois episódios, o primeiro deles que deixou 15 vítimas fatais em Nova Orleans. Um ex-militar americano que serviu ali no Afeganistão com nome de origem árabe. Ele que inclusive acabou cometendo esse atentado, considerado um atentado terrorista, debaixo de convicções radicalizadas do islamismo. Inclusive foi descoberto no veículo que ele usou para atropelar a multidão ali nas vésperas do Ano Novo em Nova Orleans, uma bandeira de um grupo radical terrorista islâmico. E também a possível relação que ainda é investigada com o outro caso que também foi aí capitaneado por um militar. Esse é um militar ainda na ativa, um militar que estava baseado na Alemanha, um militar das Forças Armadas Americanas, que no seu período de folga foi até Las Vegas, e ele teria sido então o autor de uma tentativa de que até esse momento está sendo investigada como também um ato terrorista, o caso do Cybertruck, que explodiu na frente de uma das unidades do presidente Trump, um prédio, um hotel de Trump ali em Las Vegas. Nesse caso, felizmente não houve feridos, para além daquele que estava dentro do veículo. A informação que passou a ser investigada e confirmada ao longo desses últimos dias é de que esse condutor
seria então o militar, e ele teria se auto-infligido com um tiro na cabeça. E dentro desse veículo teriam também dispositivos explosivos, fogos de artifício e até mesmo um dispositivo que poderia ser um dispositivo de acionamento remoto para explosões. Esse caso segue ainda sob investigação e muito se falou, da correlação entre esse caso de Las Vegas com o caso de Nova Orleans. Chamou muito a atenção o fato de nos 2 episódios haver aí o envolvimento direto de 2 militares, ambos os veículos terem sido também locados no mesmo sistema de aplicativo, e as informações que surgiram é de que ambos os militares teriam também feito a sua formação no mesmo campus. Até agora não há nenhuma comprovação, de elo entre os 2 episódios, mas isso ainda está sendo averiguado, pelos organismos de investigação. Muito se falou se não existiria aí uma tentativa de passar também uma sinalização às vésperas da posse do presidente Donald Trump em 20 de janeiro. E há também agora a preocupação se episódios como esse não podem também ser replicados daqui até a posse. Mas agora falando do Brasil, a política do Brasil cada vez mais efervescente. Nós vemos os polos de poder se reorganizando, a direita, a esquerda, os players que vão se apresentando, o nítido enfraquecimento da esquerda com a falta de opções caso Lula não consiga avançar e não tenha, talvez, as condições ideais, seja de saúde ou mesmo política, para uma disputa, em 2026, para uma eventual tentativa de reeleição. E também o esgotamento do modelo das grandes figuras da política, aqueles tais políticos profissionais, os carreiristas, aqueles que vêm já ao longo das últimas décadas dominando o cenário político brasileiro. As últimas eleições têm aí demonstrado que o eleitor estaria cada vez mais aberto para a possibilidade de votar em pessoas não ligadas diretamente ao universo da política, em especial no espectro da direita. Por isso muito se fala na possibilidade da direita estar dividida, alguns players que vão chegando de forma inovadora. Nós vimos nas últimas eleições municipais em São Paulo o desempenho de Pablo Marçal, que com todas as condições adversas no que diz respeito a fundo partidário, a tempo de televisão, a coligações, mesmo assim se utilizou da sua popularidade e de uma estratégia exitosa na internet para conseguir quase chegar ao segundo turno em São Paulo e ainda manter o seu nome ativo em âmbito nacional, com a possibilidade de vir a candidato em 2026. Mas a grande novidade da semana, sem dúvida alguma, está relacionada a Gustavo Lima, o cantor sertanejo conhecido como o Embaixador, que acabou se lançando como um pré-candidato presidencial para 2026. Muita gente comentou, houve inclusive uma certa saia justa no campo da própria direita, uma vez que Jair Bolsonaro tem afirmado que a direita só consegue se viabilizar a partir da sua própria candidatura. Mas Jair Bolsonaro até esse momento ainda se mantém inelegível, com a perspectiva cada vez menor de reversão desse quadro. Parece que a possibilidade de candidatura de Gustavo Lima não bateu bem também junto ao campo bolsonarista. O próprio Gustavo Lima, que em alguns momentos já se declarou
eleitor de Bolsonaro. Também teve uma aproximação com o próprio Pablo Marçal nas eleições mais recentes em São Paulo, o que suscitou até mesmo a possibilidade aventada nas redes sociais de que poderia estar sendo formada uma chapa inédita com Pablo Marçal e Gustavo Lima para 2026. Alguns acreditam que essa jogada de Gustavo Lima tenha relação com outro presidenciável, Ronaldo Caiado, de Goiás. Ambos são muito próximos, são amigos, e que com essa jogada, Gustavo Lima estaria, de uma certa forma, preservando Ronaldo Caiado de alguns ataques prematuros e poderia estar esquentando seu nome para uma eventual candidatura ao Senado. O que se sabe até esse momento é que Gustavo Lima, que também andou bastante enrolado recentemente com algumas acusações na justiça relacionadas à sua participação numa empresa que tem ligação com as apostas, talvez Gustavo Lima teria a única intenção de, uma vez ganhando uma vaga ao Senado, ter também o seu foro privilegiado em dia e garantir uma certa proteção para os processos que ainda deverá enfrentar. O Brasil está começando a dar os seus passos. 2025 que parece que começou já com cara de 2026. O ano promete. Essas foram as notícias. Quero agradecer o carinho da sua audiência, quero agradecer você que esteve conosco em 2024 e que certamente permanecerá conosco também em 2025. Vai se inscrevendo, nós já conquistamos a nossa primeira barreira, nós avançamos aí dos 1000 inscritos, o canal está nessa semana completando 3 meses de vida. Eu quero poder contar com o seu compartilhamento. Espalhe aí o nosso canal para o maior número de pessoas. Mande aí no seu grupo de WhatsApp, nos seus amigos. Continue também dando like. Comente, é sempre bom quando você comenta as publicações, os nossos vídeos, trazendo aí também o seu ponto de vista, concordando, discordando. Fique à vontade. É Opinião América, um espaço livre. Eu quero te encontrar por aqui durante todo esse ano. A gente se vê numa próxima. Valeu demais. Tchau, tchau.